Muito bem, pessoal. Boa noite, né? Voltei. Nós temos hoje como tema o Espiritismo e a religião. E nós vamos, nesses minutos juntos, refletirmos a respeito do Espiritismo, da sua relação com as demais religiões e o entendimento da doutrina espírita em relação a essa convivência da religião, da religiosidade, da espiritualidade. Então nós vamos primeiro recorrer à ideia da origem da palavra religião. A palavra religião, ela deriva da palavra latina religionem, religio no nominativo, e historicamente foram propostas várias etimologias para a origem de religio. Então existem várias interpretações da origem dessa palavra. E nós vamos trazer duas. No livro A Cidade de Deus, Santo Agostinho afirma que religio deriva de religere, reeleger. Através da religião, a humanidade reelegia de novo a Deus, do qual se tinha separado. Então a religião como uma ideia de reeleger Deus como o nosso foco, a nossa atenção primeira. E depois, mais adiante, Santo Agostinho traz uma outra colocação a respeito da religião, talvez mais conhecida de todos nós. Na obra De Vera Religione, Agostinho interpreta religio como religare, religar. Portanto, através da religião, os seres humanos se religam a Deus. Essa mais conhecida, e nós entendemos que a doutrina espírita vem fazer esse esforço de nos aproximar de Deus. O Espírito Emmanuel, no livro Consolador, vem nos trazer um entendimento de como devemos interpretar a religião. Qual o papel da religião na sociedade, nas nossas vidas. Então perguntam a Emmanuel, na questão 260 do livro Consolador: em face da ciência e da filosofia, como interpretar a religião nas atividades da vida? E Emmanuel responde: religião é o sentimento divino, cujas exteriorizações são sempre o amor nas expressões mais sublimes. Enquanto a ciência e a filosofia operam o trabalho da experimentação e do raciocínio, a religião edifica e ilumina os sentimentos. Então, ciência e filosofia nos auxiliando no campo do intelecto, mas a religião trabalhando as nossas emoções. E é interessante nós observarmos que quando nós temos, ainda assim, um grande avanço no sentido do conhecimento, da intelectualidade, da filosofia, quando nós não alcançamos o trabalho do coração, nós vamos ver a humanidade sofrendo, nos dias de hoje, circunstâncias muito dolorosas, apesar do avanço intelecto, da filosofia que todos nós temos. Para nós termos uma ideia, nós vivemos, no século passado, a maior guerra da história da humanidade, nos países mais desenvolvidos no campo do intelecto e da ciência, na Europa. A Europa foi varrida por uma guerra impressionante, demonstrando que apenas o conhecimento intelectual não é capaz de transformar o homem em um ser que respeita o seu próximo. Na sociedade hoje que nós vivemos, nós sentimos isso. Nós ficamos, às vezes, impressionados com atitudes duras e, às vezes, de barbárie em indivíduos com uma formação intelectual, muitas vezes, primorosa. Então, o papel da religião é trabalhar as emoções do indivíduo. É desenvolver nele a capacidade de compaixão, de perdão, de tolerância, de respeito, de fraternidade.
É o que nos permite viver em sociedade num clima de paz e de esperança. Então Emmanuel completa. As primeiras, ciência e filosofia, se irmanam na sabedoria. A segunda, a religião, personifica o amor. As duas asas divinas com que a alma humana penetrará um dia nos pórticos sagrados da espiritualidade. Então, não só ciência, nem só sentimento, mas o casamento, né? Para que nós possamos integrar dentro de nós os valores que farão do nosso mundo um lugar melhor. E o Espiritismo, gente? É uma religião? O Espiritismo é ou não é uma religião? Allan Kardec vem trabalhar isso na Revista Espírita do ano de 68 e de 69, 1868, 1869. Bom, ele responde: ora sim, sem dúvida, senhores, o Espiritismo é uma religião. No sentido filosófico é que o Espiritismo é uma religião. No sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião. Por que então declaramos que o Espiritismo não é uma religião? O próprio Kardec declara: o Espiritismo não é uma religião. Por que ele fala isso? Se filosoficamente o Espiritismo é uma religião. Ele explica para a gente. Não é uma religião constituída, visto que não tem culto, nem rito, nem templos, e que entre os seus adeptos nenhum tomou nem recebeu o título de sacerdote ou de sumo sacerdote. Em outras palavras, o Espiritismo, ele não é uma religião institucionalizada. Nós não temos um sacerdócio pago, nós não temos um código canônico, nós não temos um ritual pré-estabelecido, né? As pessoas, para participarem, não têm que passar por processos iniciáticos. Ele é acessível a todos. Então, ele não é uma religião institucionalizada. Mas, do ponto de vista filosófico, o Espiritismo, à medida que vai nos desvendando a realidade espiritual, vai nos fazendo sentir que no universo existe um arquiteto. Vai nos fazendo sentir que na vida existe um planejamento, um plano de existência. E isso vai nos levando à ideia de um Criador. Vai nos religando, então, a Deus. Filosoficamente, nós vamos chegando o quê? À certeza de um Criador. Então, no sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião. Do ponto de vista convencional, não é. Ele diz mais no livro que é o Espiritismo. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. Como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. O que ele está dizendo aqui? O Espiritismo, ele, nos seus primeiros passos, tem as mesas girantes e os fenômenos espirituais como um despertar de interesse da humanidade a respeito da vida além da vida. Não é mesmo? As mesas girantes, o evento em que começou a doutrina espírita, haviam manifestações espirituais, as mesas se moviam, faziam sons, batiam e despertaram o interesse da sociedade. Mas mais que isso, as mesas respondiam perguntas, davam respostas, assim como nós já ouvimos falar da brincadeira do copo, em que perguntamos e o copo se movimenta e responde, e muitas vezes responde sobre assuntos que os seus participantes não conheciam. O que essa experiência traz? Primeiro, essa experiência ela é importantíssima. A experiência das mesas girantes nos atesta uma realidade extrafísica. Realidade essa que se autoexplicou. Chame-nos de espíritos ou gênios. Somos as almas dos homens que continuam vivas. Ora,
Quando Kardec estudou o fenômeno, analisou o fenômeno repetidamente, em ambientes diferentes, e ele se repetia, ele estava fazendo o quê? Ciência. Ele estava com um olhar científico. Mas com as revelações que os Espíritos trouxeram, ele começou a filosofar agora. Bom, então a vida, ela vai além dos limites da matéria. A vida, então, continua. Quais serão as consequências da vida futura em relação às atitudes do homem presente? Começou a filosofar. E começou a estudar o fenômeno e ver que os espíritos davam informações e correlacionavam o como viveram durante a vida de como chegaram depois da vida. Aquela história que a gente pensava, como é que deve ser depois da morte? Como é que deve ser? O que deve acontecer com as pessoas? Essas questões que caminham com a humanidade deixaram de ser apenas reflexões pessoais, mas os próprios espíritos passaram a quê? Se manifestar e responder todo tipo de perguntas a respeito desse assunto. Quando nós vamos viajar para uma praia, geralmente a gente liga para um parente, não liga? Para quem vai nos receber? Como é que está o tempo aí? Para a gente poder fazer o quê? Planejar a mala. O que nós vamos levar de roupa, não é isso? Está frio? Não está frio? Nós ligamos para alguém que lá vive para, de acordo com as informações, aqui nos planejarmos para esse caminho. Com a manifestação dos Espíritos, nós temos as respostas deles que lá vivem a respeito da realidade da vida após a morte. E daquilo que de fato conta aqui, para que nós lá possamos estar confortáveis, em paz. Então esse fenômeno de filosofia e ciência, que Kardec foi estabelecendo, gerou no coração dos homens, e creio da maioria de nós aqui, um sentimento de religar com Deus, que muitas vezes estava o quê? Comprometido, prejudicado por um monte de dificuldades que nós havíamos enfrentado a respeito da suposição, da ideia da existência de Deus e da vida imortal. Porque depois do avanço científico, a religião virou sinônimo de superstição. A religião era tratada como uma superstição, algo que alguém que não conhece de ciência ainda acredita. Mas quando o fenômeno se estabeleceu concretamente, deixou de ser superstição e passou a ser fato. Passou a ser fato. E diante de um fato, caem todas as suas oposições, ainda que demore tempo. Então Kardec, diante disso, ele vem caminhar conosco ao longo do tempo. E Emmanuel completa: podemos tomar o Espiritismo simbolizando desse modo como um triângulo de forças espirituais. Emmanuel vai sintetizar isso que nós conversamos. A ciência e a filosofia vinculam à Terra essa figura simbólica. Então aqui nós temos ciência e filosofia na representação desse triângulo. Porém, a religião é o ângulo divino que a liga ao céu. Então nós temos filosofia e ciência, mas a verticalização, o ponto mais alto do Espiritismo, é aquele sentimento religioso, uma certeza da vida imortal, da existência de um Criador, de um propósito para a vida. E duas perguntas fundamentais passam a ser respondidas. Que perguntas são essas? As perguntas especialmente frente às dores. As perguntas do por que isso? Por que é que eu estou passando por isso? A pergunta que nós fazemos diante das dores, da perda de um filho, de um abandono que vivemos, de uma doença que
cai sobre nós de maneira inexplicável. Dos dramas da humanidade. Por quê? E é frente às dores que nós começamos a nos afastar de Deus. Porque se nós não encontramos um porquê, e nós tínhamos a ideia de um Deus bom e justo, quando eu passo a não ver nem bondade nem justiça, eu vou romper a ideia de Deus que eu tinha. Passo a me tornar uma pessoa incrédula. Incrédula. Mas tem uma segunda pergunta frente à dor. A pergunta é: para quê? Para que isso? Porque se refere ao passado. O para quê é qual o futuro que essa experiência vai me conduzir. Então o Espiritismo vem nos trazer, com a filosofia e a ciência, explicações do porquê e para quê, nos verticalizando para a crença em um Deus bom e um Deus justo. O Deus bom e justo que eu ouvi do meu pai, ou da minha mãe, ou da minha avó, mas que frente às dores da vida eu passei a não crer mais. O Deus com quem eu briguei, ou o pai maior, com quem eu rompi relações. E depois de muito tempo, pelo entendimento espiritual das leis que regem a vida espiritual, eu vou começar um processo de me religar a esse pai. De me unir a esse Deus. E com o tempo, ficar assombrado com a bondade e a justiça desse Deus que eu jamais poderia imaginar, tão grande e tão bela. Então o Espiritismo, ele é uma religião que nos conduz a isso. E por que o Espiritismo é cristão? Por que o Espiritismo é cristão? Nosso irmão Haroldo Dutra Dias, expositor espírita, nos trouxe uma reflexão simples, mas muito profunda. Ele disse assim, que no Livro dos Espíritos tem uma questão, mas uma questão muito especial, e ela é um divisor de águas da doutrina espírita. Ela fez com que o Espiritismo se tornasse distinto de muitos dos espiritualismos. E é a pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Que pergunta é essa? Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Kardec pergunta aos espíritos superiores: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta é Jesus. Jesus é o nosso modelo, o nosso guia. Então, como é um divisor de águas essa questão, nós poderemos compreender isso mais profundamente com as seguintes reflexões. Se os espíritos superiores tivessem respondido Buda é o modelo e guia da humanidade, qual a consequência disso? A consequência é que todos os espíritas seriam budistas. Se os espíritos tivessem respondido Maomé, todos nós seríamos muçulmanos. Mas os espíritos superiores responderam Jesus. Logo, os espíritas têm Jesus como modelo e guia. Os espíritas são cristãos porque, de acordo com a espiritualidade superior, manifesta em diversos pontos da Terra, em reuniões sérias, foram uníssonas em dizer: Jesus é o modelo e o guia da humanidade. E por isso os espíritas são cristãos. Por isso que essa questão é fundamental. E aí vem outras reflexões em torno dessa questão. Guia serve para ser seguido e modelo para ser copiado. Jesus é o modelo e guia. Devemos segui-lo e copiá-lo. Então aí
fica respondida uma questão básica que a gente ouve nas casas espíritas. Por que estudar o Evangelho? Para quê? Eu chego lá no centro espírita e lá abre o Evangelho, cita Jesus toda hora. Quando eu me distraio, lá vem Jesus de novo. Muitas vezes as pessoas se incomodam com citações do Evangelho, mas aqui ficou clara para nós a razão disso. Por quê? Porque é a única forma de se estudar sobre o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido como modelo para a humanidade. Nós queremos conhecer Jesus como modelo e guia. Como se conhece sobre Jesus? Só tem um jeito, a sua biografia. Não tem como eu copiar alguém se eu não o conheço. Não tem como seguir alguém se eu não sei para onde ele aponta. Onde eu conheço sobre esse modelo e guia? Estudando a sua biografia, o Evangelho. Então a razão dos espíritas se debruçarem sobre o Evangelho é que o Evangelho é um tratado libertador da alma humana, em que Jesus é a referência dos padrões morais para a felicidade. Outro dia, num estudo aqui da casa, nosso amigo Reginaldo fez um comentário que nós ficamos meditando sobre ele e achamos realmente que ele foi muito, muito feliz, muito inspirado. O Espiritismo nos vem revelar leis espirituais, não é mesmo? Leis espirituais. Então vamos ver. A lei da gravidade é uma lei, não é uma lei? É importante conhecermos a lei da gravidade? Faz diferença? Faz. A diferença é a seguinte: o seu filho, seu neto que tem 3 anos, quer subir na estante, porque ele não conhece bem a lei da gravidade. É importante que ele conheça, não é? A gente sente nessa hora. Nessa hora a gente vê a importância que tem conhecer a lei da gravidade. Bom, a lei da gravidade conhecida nos poupará sofrimento. Nos poupará dor. Conhecer as leis da termodinâmica é importante? É importante? Quando uma pessoa não conhece o fogo e põe a mão no fogo, ela vai sofrer, não vai? Toda vez que ele desconhece a lei que envolve a combustão, ele se expõe a um risco de sofrer. São leis criadas por Deus, são leis universais. O Espiritismo nos vem revelar leis espirituais. Jesus nos vem revelar leis a respeito dos relacionamentos. Se você não conhecer as leis que regem as relações humanas, relações de respeito, de amor, de fraternidade, se você desconhecer essas leis, você vai se ferir. Você pode até ferir os outros, mas você vai se ferir, porque o que fizermos aos outros, em última instância, estamos espiritualmente fazendo a quem? A nós mesmos. Jesus vem nos revelar leis a respeito das relações uns com os outros. O conhecimento dessas leis nos poupará dor e proporcionará para cada um de nós alegria e proveito. Então esse assunto tem tudo a ver com a nossa felicidade, presente e futura. Então o conhecimento a respeito do Cristo é fundamental. E é importante que os nossos irmãos de fé nos vejam estudando a doutrina de Jesus. Chegará um tempo que não será surpresa irmãos de outras denominações religiosas verem espíritas com o Evangelho, com o Novo Testamento, estudando com carinho e respeito pelo que ele representa. Vocês estão compreendendo ou não?
a importância disso? Então, Kardec nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, uma pausa aqui. O Evangelho segundo o Espiritismo é o Evangelho dos Espíritas? É? Hein, gente? Não é. Isso mesmo, não é. O Evangelho segundo o Espiritismo não é o Evangelho dos Espíritas. O Evangelho é de Jesus e é um só. O que é o Evangelho segundo o Espiritismo? É que Kardec, compreendendo a dinâmica a respeito da necessidade de entender Jesus Cristo, nos traz passagens do Evangelho de Jesus e as analisa com a ótica espírita. Compreenderam ou não? Para quê? Para nós esquecermos da Bíblia? Não. Para nós compreendermos que a ótica espírita dá foco, dá sentido, dá entendimento para muitas passagens bíblicas que nós éramos incapazes de compreender. E compreendendo essas passagens, e só compreendendo poderemos praticá-las na sua mais profunda essência. Mas vamos ver nas próprias palavras de Kardec. Qual é o objetivo, então, do Evangelho segundo o Espiritismo? Qual é o propósito dessa obra? Podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos Evangelhos. O Evangelho é a segunda parte, é o Novo Testamento. O Velho Testamento está vinculado ao quê? A Torá e aos profetas. Então, nos Evangelhos, tem 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo, como é que Jesus nasceu, como é que ele viveu, como é que era o dia a dia dele, os milagres, as predições, as profecias de Jesus e as palavras que foram tomadas pela igreja para fundamento de seus dogmas. E, por fim, o ensino moral. Então, vamos repetir. Vendo o Novo Testamento, ele pode ter 5 partes. Atos comuns da vida do Cristo, milagres, profecias, predições, as palavras que foram tomadas pela igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. E Kardec diz assim, as 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias. Exemplo, atos comuns da vida do Cristo. Jesus casou? Ah, casou. Não, não casou. Teve filho? Teve, não teve. E aí vai dar o quê? Pano para manga. Os milagres. Ressuscitou ou era um cataléptico? Foi milagre mesmo ou não foi? E aí dá-lhe discussão, não é isso? Dá-lhe, não tem sossego. As passagens que a igreja escolheu, por exemplo, para os seus dogmas, são tão discutíveis que os próprios religiosos não se entendem. E se dividem em várias denominações. Não tem fim. Mas Kardec completa dizendo algo muito importante. A última, o ensino moral, porém, conservou-se constantemente inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. O indivíduo pode ser um cientificista, ele achar que Jesus não existiu, que tudo é balela, mas ele não duvida de uma coisa, que perdão é importante. Ele não duvida que paciência é uma coisa essencial. Ele não duvida que ser fraterno é necessário para se viver em comunidade. Então, diante dos valores morais, até os incrédulos se curvam. Então, Kardec completa. Nós estamos vendo o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se. O campo moral. Todo mundo se reúne aí. Estandarte sobre o qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças, porquanto jamais ele constituiu matéria das disputas religiosas, que sempre e por toda parte se originaram das questões dogmáticas. Essa parte, a moral,
é a que será objeto exclusivo desta obra. Que inspiração superior. O Evangelho segundo o Espiritismo não discute nenhum dogma. Ele discute moral. Os valores morais. Ele não entra em disputa religiosa. Porque o que conta, em última instância, não é a moral? Não é? Ou será que não? Há controvérsias. Nós vamos ver para frente. O Espiritismo frente às outras religiões. Então nós vimos agora o enfoque de Kardec para o Evangelho segundo o Espiritismo. E ele chama a atenção, ó. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se. Esse é um objetivo, hein? Ó. É o objetivo do Espiritismo, hein? Unir. Não é dividir. E vocês vão ver que agora o Kardec vai falar sobre isso. Porque nosso tema é Espiritismo e religião. Então vamos ver. Espiritismo frente às outras religiões, agora o livro Viagem Espírita, de 1862. Então vamos ver com Kardec, como é que Kardec compreende o Espiritismo. O Espiritismo, chamando a si os homens de todas as crenças, para uni-los sob a bandeira da caridade e da fraternidade, habituando-se a se olharem como irmãos, seja qual for a sua maneira de adorar a Deus, não deve chocar as convicções de ninguém pelo emprego de sinais exteriores de um culto qualquer. Vamos entender isso aqui. O Espiritismo tem algum ritual estabelecido? Tem. É porque ritual é coisa ruim? É, que o ritual é coisa horrorosa? É isso? Esse que é o problema? Para que serve o ritual? Outro dia eu vi um teólogo explicar e eu achei realmente espetacular. Ele comparou o ritual a um despertador. Nós usamos despertador para acordar para o trabalho, não usamos? Então você põe lá 6 horas. Depois de um tempo você se habitua e você começa a acordar antes do despertador, não é isso? Você desarma ele antes. O pessoal está assim, você que pensa, eu aperto aquela teclinha 10 minutos a mais, né? Mas em tese, se você está habituado, você acorda antes, você nem precisa do despertador. Aí vem as férias. Quando você entra de férias, você desliga o despertador e continua o quê? Nos primeiros dias? Acordando, não é isso? Até que você vá se habituando a dormir até mais tarde. Quando as férias acabam e você vai retomar seu trabalho, o que começa a acontecer? Você precisa do despertador. Para que ele possa o quê? Te disciplinar de novo. O ritual, segundo esse teólogo, é um exercício de disciplina externa para que crie uma disciplina interna. Entenderam ou não? Entenderam? Quando a gente vai orar com nossos filhos, nós não pomos as mãozinhas juntinhas assim, numa atitude assim de submissão a Deus? Precisa fazer isso? Essa submissão externa é para disciplinar a nossa submissão interna. Isso é uma coisa válida, fundamental no campo da educação e do aprendizado. Entenderam ou não? Então o Espiritismo não vê o problema em si nisso. Mas se nós tivéssemos algum ritual aqui, como o Espiritismo quer fazer o quê? Unir os homens de todas as crenças. Se eu pusesse um castiçal aqui e acendesse algumas velas, alguns de vocês, de algumas crenças, poderiam se sentir o quê? Incomodados. Ou não é? Dificultaria vocês estarem aqui. Se eu tivesse algum tipo de ritual de oração, me ajoelhasse, por exemplo, numa busca de me tornar humilde interiormente, poderia chocar alguns aqui, não poderia? Não poderia? Poderia. E dificultaria essas pessoas de terem acesso ao conhecimento espírita. Então a preocupação de Kardec, vamos ver aqui,
O Espiritismo, chamando a si os homens de todas as crenças para uni-los sob a bandeira da caridade e da fraternidade, habituando-se a se olharem como irmãos, seja qual for sua maneira de adorar a Deus, não deve chocar as convicções de ninguém pelo emprego de sinais exteriores de um culto qualquer, porque senão prejudica as pessoas se unirem. Daqui a pouco, esse pessoal aqui, não estão falando que são espíritos, mas no fundo eles são protestantes. Estão vendo, pelo jeito deles aí. Aí vai desagradar uma parte. Alguns são judeus, aí o pessoal no fundo é judeu, estou vendo. Eu sou muçulmano, está me incomodando isso aqui, tem partidário disso, daquilo aqui, estou fora. E dificultar a união. Estão entendendo a cabeça do Kardec? Não é o ritual em si a problemática, mas o que ele promove, às vezes, nos corações. Se o Espiritismo se colocasse abertamente no terreno de uma delas, de uma dessas religiões, afastaria as outras. Ora, como há espíritas em todas, ver-se-iam formar-se grupos católicos, judeus ou protestantes. Eu sou espírita protestante, vamos lá para o meu centro espírita de protestante, centro espírita de católico, centro espírita de judeu, entenderam ou não? Ver-se-iam formar-se grupos católicos, judeus ou protestantes, perpetuando-se assim um antagonismo religioso que o Espiritismo tende a abolir. O Espiritismo vem abolir essa ideia. O Espiritismo vem ajudar a gente a ver o nosso irmão protestante e admirar a fé dele, a oração dele. O Espiritismo ajuda a gente a ver isso, não ajuda? A gente vai de manhã, vê alguns irmãos indo para a missa, e a gente vê coisa bonita, vem às vezes a família, fica achando bonito. Nós não estamos ali vendo, nossa, estão indo para um lugar pecaminoso, lá eles adoram isso. Não. Estamos vendo a busca de espiritualização das almas. Quando as religiões se sentirem unidas nesse campo, quantas dissensões vão terminar? Não é mesmo? Muitas vezes o espírita vai transitar numa casa protestante, numa casa católica, numa sinagoga, usufruindo e aprendendo em todos esses cultos, com os valores que eles nos têm a promover. Porque ele não tem preconceitos. Ele é capaz de aprender em toda parte. É isso que o Espiritismo vem promover em nós. Todos nós. O Espiritismo, agora a Revista Espírita de 62, é uma doutrina moral que fortalece os sentimentos religiosos, como nós já vimos lá. Em geral, e se aplica a todas as religiões. É de todas e não pertence a nenhuma em particular. Por isso, não aconselha a ninguém que mude de religião. Isso é Allan Kardec, viu, gente? Não aconselha que ninguém mude de religião. Deixa a cada um a liberdade de adorar a Deus à sua maneira e de observar as práticas ditadas pela sua consciência, pois Deus leva mais em conta a intenção que o fato. É comum, no meio espírita, nós confundimos um pouco esse entendimento. Vou dar um exemplo. A gente às vezes fala assim, quando eu orava, eu ajoelhava, olha que bobagem, eu ajoelhava, precisa disso, Deus me ouve. É verdade ou não é? É verdade. É ou não é verdade? É verdade. Sem dúvida Deus nos ouve. Mas às vezes, aquele esforço, exercício, facilita para aquela pessoa específica esse processo de oração. Entenderam ou não? Não tem alguém que às vezes acende uma vela, aquilo é um fator indutor da pessoa entrar num campo mais reflexivo. Não acontece isso? A gente às vezes vê isso e fala assim, que bobagem. Mas tem um detalhe. A oração dela, pela fé que ela tem, está chegando aos planos superiores. E a nossa, achando bobagem, às vezes não chega. Porque nós não estamos nos sensibilizando. Então, Kardec deixa claro que isso é um processo individual. Até chegar um momento que nós não vamos precisar de nada mesmo, não resta dúvida. Conta-se que um homem era muito temente a Deus. Então, ele tinha o hábito diariamente de ir caminhando, entrar numa mata, fazer uma clareira, acender uma fogueira e orar e dançar para Deus. E Deus ali se manifestava nele. Mas os anos foram passando e esse homem foi envelhecendo. E ele já não tinha mais aquele mesmo vigor.
Então ele não conseguia fazer todo aquele processo. Então ele ia para a mata, abria a clareira, acendia a fogueira e ficava sentado. Ele já não tinha aquela disposição de dançar e orava. E Deus o ouvia e Deus estava com ele. E os anos foram passando. Ele já não conseguia mais abrir a clareira, ele andava até a mata, sentava-se, orava, e Deus o ouvia e Deus estava com ele. E quando ele foi ficando velhinho, ele já não conseguia mais caminhar até a mata. Então ele ficava na sua cadeira de balanço, e mentalmente ele orava, e Deus o ouvia, e Deus estava com ele. É um processo. É um processo de aprendizado para todos nós, né? Respeitando o ritmo e o processo de cada um, sem desprezarmos os recursos pedagógicos que isso pode ajudar a cada um de nós. Assim como nós muitas vezes colocamos um ambiente mais escuro para orar, não tem isso? Colocamos uma música, para quê? Não precisa, não precisa, mas me ajuda. Hoje me ajuda. Um dia eu vou orar em qualquer lugar. Eu vou ter uma conexão divina estabelecida e cultivada a ponto de orar em qualquer circunstância. Eu tenho que ser humilde para construir esse processo dentro de mim. O Espiritismo conta entre os seus aderentes homens de todas as crenças. Vamos fazer uma estatística aqui. Quem é que veio do catolicismo? Levante a mão, por favor. Do catolicismo. Quem veio do catolicismo aqui? Levante a mão. Quem veio do judaísmo? Levante a mão. Uns elementos aqui. Protestantismo, alguém? Companheiro aqui. Quando Kardec estabeleceu a doutrina espírita, codificou-a, existiam espíritas? Ué, então quem virou espírita? Os judeus, católicos, protestantes, muçulmanos. Eles se tornaram espíritas. Por quê? Porque o entendimento trazido pelos Espíritos os aproximava mais de Deus, os religava mais a Deus, assim como tem feito com cada um de nós. Ele conta entre os seus aderentes homens de todas as crenças, que por esse fato não renunciaram às suas convicções. Olha que impressionante. Católicos fervorosos que não deixam de praticar todos os deveres do seu culto, quando a igreja não os repele. Protestantes de todas as seitas, israelitas, muçulmanos e mesmo budistas e brahmanistas. Seu espiritismo, gente. Seu espiritismo. Às vezes nós vamos na missa. E olha, a missa ficou muito mais legal depois do espiritismo. Ficou ou não ficou? A missa ficou legal demais. A gente se emociona porque a gente entende. Vai na sinagoga, o que o rabino traz tem um simbolismo e um valor novo. É isso que Kardec está falando. E ele está considerando esses aqui como espíritas. Como espíritas. Se uma religião se apoiasse no espiritismo com exclusão desses princípios, não seria mais espiritismo. Ele está dizendo que esse é um ponto fundamental do espiritismo. Se você discorda disso, você não é espírita. É isso que ele está falando. Se uma religião se apoiasse no espiritismo com a exclusão desses princípios, não seria mais espiritismo. Mas vamos entender isso um pouquinho mais? Isso dá um meio impacto, né? Quando eu ouvi isso, eu falei, tem um trem errado aí nesse negócio. Para digerir está difícil. Qual é a melhor religião? Então aqui está Leonardo Boff e Dalai Lama. Eles vão ter um diálogo, que vão trazer uma síntese disso que nós conversamos. Narra-se que Leonardo Boff, no intervalo de uma conversa de mesa redonda sobre religião e paz entre os povos, perguntou ao Dalai Lama: santidade, qual a melhor religião? O teólogo confessa que esperava que ele dissesse: é o budismo tibetano, ou são as religiões orientais, muito mais antigas que o cristianismo. O Dalai Lama fez uma pequena pausa, deu um sorriso, olhou o seu inquiridor bem nos olhos, desconcertando-o um pouco, como se soubesse dar certa dose de malícia na pergunta, e afirmou:
A melhor religião é a que mais te aproxima de Deus. É aquela que te faz melhor. Que te faz um ser humano melhor. Essa é a melhor religião. O que me faz melhor? O Leonardo Boff perguntou. Aquilo que te faz mais compassivo, aquilo que te faz mais sensível, mais desapegado, mais amoroso, mais humanitário, mais responsável. A religião que conseguir fazer isso de ti é a melhor religião para você, para o seu estágio, para o seu momento. E Jesus respeitou isso. Porque alguns ele curava e ele dizia assim, agora você vai e apresenta-se para o seu sacerdote. Outros ele dizia assim, vá e não volte para a sua terra, para a sua comunidade, para a cultura que você vivia. E para outros ele dizia, vem e me segue. Perceberam? É o estágio, a compreensão de cada um precisa passar por alguns caminhos para estabelecer alguns valores. Com isso nós estamos dizendo que o Espiritismo é o ápice? Será? Poderíamos dizer que o Espiritismo, bem compreendido, aprenderá todos os valores que o catolicismo tem para nos ensinar. Emmanuel diz isso, por exemplo, a melhor religião seria um ser que tivesse a tradição do católico, a fé do protestante e o conhecimento espiritual do espírita. Perceberam? Aprender com todas elas. E isso é a ideia essencial do Espiritismo. Mas não é a ideia do, muitas vezes, espírita, que não entendeu isso. Entenderam ou não? Estão entendendo ou não? Às vezes é melhor que o copeiro siga a fé dele. Para ele aquela é a melhor, é a que faz ele mais humano. É por isso que o Espírito Emmanuel diz assim no livro Nosso Lar, no prefácio. É verdade que o mundo precisa de espiritismo e de espiritualismo. Precisa da religião espírita e das religiões que acreditam em alguma coisa após a morte. Mas o mundo precisa muito mais de espiritualidade. O que é espiritualidade? É você se tornar compassivo, sensível, desapegado, amoroso, humanitário, responsável. Essa é uma pessoa espiritualizada. É isso. Ficou clara essa ideia do Kardec? Bom, então tá bom. Já que você falou isso, mas quem que é esse tal de espiritismo então? Já que cada um pode encontrar o seu caminho. Para quem que é? O Espírito, palavras de Kardec, Revista Espírita 62. O Espiritismo, pois, não vem usurpar a religião. Ele não se impõe, não vem forçar as consciências, quer dos católicos, quer dos protestantes ou dos judeus. Apresenta-se e diz, aceitai-me se me achais bom. Se para você está contribuindo para a sua religiosidade, aceite. É assim que ele lida com a religiosidade. Por quê? Porque ele sabe que ele não é o salvador. Espiritismo não é uma doutrina salvacionista. O que significa isso? Seja espírita e você será salvo. Bem no Manuel Felipe Santiago, ele está resolvendo seus problemas. Não tem isso. Às vezes, seja espírita e você vai se complicar nessa encarnação. Não é? Você precisa encontrar um caminho numa religião que te faça melhor. Mas aí vem um ponto brilhante do Allan Kardec, de Jesus, que conduziu o trabalho de Kardec e conduz a humanidade. Ele não se dirige àqueles a quem bastam as crenças católicas ou outras. Para aquele que diz assim, eu no catolicismo estou muito bem. Eu estou procurando ser melhor, mais respeitoso, mais justo, mais amigo, mais honesto. Ué, vai mudar para quê? Maravilhoso, continua. É aí mesmo que você tem que ir. Ele não se dirige para esse que tem uma crença estabelecida que o faz lutar para ser um ser humano melhor. Esse não precisa de crença, ele já tem.
Se puder, a gente quer ter emprestado. Não é isso? Às vezes ele tem mais do que a gente. Ou a gente não vê isso? Não vemos irmãos de outra fé falando assim, meu Deus do céu, eu queria ter essa fé. Ele não se dirige àqueles a quem bastam as crenças católicas ou outras, mas àqueles aos quais elas não satisfazem completamente. Para quem que o Espiritismo é? Ou que delas desertaram. Em vez de não crer mais em nada, ele os leva a crer em alguma coisa e a crer com fervor. Olha. Pessoal que veio de outras religiões aqui, pessoal, em geral, a religião que nós estávamos não estava sustentando a nossa fé. Ela não estava dando conta de nos fazer ser católicos da melhor maneira que poderíamos ser, judeus da melhor maneira que poderíamos ser, protestantes da melhor maneira que poderíamos ser. É isso. Então, para nós, falta alguma coisa. Para a gente ter força para dar passos de transformação moral. E aí, então, o Espiritismo vem. E diz Kardec, olha essa colocação. No íntimo da vossa alma, meu irmão, minha irmã, no íntimo da vossa consciência, dizei se para eles seria preferível serem ateus. Porque alguns irmãos de outras religiões dizem assim, nossa, você virou espírita, meu Deus. Mas lembremos, a fé que ele tinha era insuficiente para ele crer em Deus. Nós vamos dizer que é melhor ele ser ateu do que ser um espírita crente em Deus? Nós vamos ter coragem de dizer isso? Por mais que nós não gostemos do espiritismo? Seria uma atitude impensada para alguém que está com seriedade de propósito. Então ele vem estabelecer fé para os incrédulos. Então, o objetivo essencial do Espiritismo. Agora vamos entrar nos propósitos do Espiritismo. Caminhar um bocadinho mais. Palavras de Kardec, maio de 63. O fim essencial do Espiritismo é a destruição das ideias materialistas e o melhoramento moral do homem. Que ele não se ocupa absolutamente de discutir os dogmas particulares de cada culto, deixando a sua apreciação à consciência de cada um com a sua religião, maravilhoso. Mas o materialismo, esse o Espiritismo combate. Porque ele é a fonte das maiores dores. É ele que promove o egoísmo promove o materialismo e vice-versa, é um casamento. Isso gerando dor, sofrimento, vazio, impiedade. Combatendo o materialismo, a ideia de que vivi o melhor que pude, morri, acabou. Essa ideia fomenta o quê? A busca por prazer, sem consequência. Quando você crê que você tem um Espírito eterno e que as suas escolhas têm impacto no seu futuro, você começa a rever se vale a pena ou não. É ou não é? Nós temos isso dentro de nós, já viram isso? Eu vou fazer um filho, quando vai fazer besteira, ele faz bem longe do pai. O pai não vê. É isso? Ou seja, para não haver consequência. Mas isso para Deus é impossível. Porque Deus é onisciente. À medida que nós cremos que as nossas atitudes aqui têm impacto claro e certo na nossa vida, porque isso é uma lei espiritual. Lembra das leis? Lei da gravidade. Né? Não tem como você pular na terra, pelo menos, né? E não cair. Sem asa, tudo mais. É isso? Não tem como, é lei. Não tem como você agredir alguém e você um dia não passar por um processo pedagógico de aprendizado que agredir não vale a pena. Não tem como. Porque Deus quer educar seus filhos para que eles sejam felizes. Não é para puni-los. Deus não cria a dor, Ele permite a dor, para que a dor possa nos afastar do mal, do sofrimento. O dever dos verdadeiros espíritas, dos que compreendem o fim providencial da doutrina, é, pois, antes de tudo, aplicar-se ao combate à incredulidade. Está vendo de novo? E ao egoísmo, que são as verdadeiras chagas da humanidade, e a fazer prevalecer, tanto pelo exemplo quanto pela teoria, o sentimento de caridade
que deve ser a base de toda religião racional, servir de guia nas reformas sociais. Então, sintetizando, o objetivo do Espiritismo é destruir as ideias materialistas e o melhoramento moral da humanidade, o que significa combater a incredulidade e o egoísmo e fazer prevalecer o sentimento de caridade, base de toda religião racional. Então, o Espiritismo quer combater a incredulidade para que um homem consciente das leis espirituais possa rever suas escolhas e mudar suas atitudes. Conheça a verdade e a verdade o libertará de hábitos, de posturas, de preconceitos, de tudo. Então, nós vamos dar uma analisada agora em combater a incredulidade, que é um dos propósitos principais do Espiritismo. Então, olha o que Kardec diz a respeito da ciência, para vocês entenderem qual é a cabeça do Kardec. A causa primeira do desenvolvimento da incredulidade está, como temos dito muitas vezes, na insuficiência das crenças religiosas, em geral, para satisfazer a razão e no seu princípio de imobilidade, mesmo diante da evidência. As pessoas são religiosas. Vamos imaginar aqui, vamos voltar aqui na Idade Média. Quem ditava as normas na Idade Média era a religião. No caso, na época, a religião católica. Então, ela discutia a respeito de tudo, de ciência, de filosofia e de religião. Ela discorria sobre todos os assuntos. Ela era a dona da verdade. E se você discordasse, fogueira. Nós não estamos condenando a Igreja Católica porque nós cremos, enquanto espíritas, que nós devemos ter contribuído para esses processos tristes no passado. Tá? Mas analisando a história como a nossa própria história, nós utilizamos o poder nesse sentido. O que as pessoas tinham era um processo opressivo de crença, não é? Mas aconteceu um evento muito sério. Quando... desculpa, passou aqui, deixa eu ver se vai vir. Não veio, mas eu vou falar. Deixa eu ver se vai vir agora. Olha só. Quando Galileu, primeiro Copérnico, depois Galileu, colocou e provou que a Terra não era o centro do universo. Era o Sol. Ah, mas qual o problema? Por que isso trouxe tanto impacto? Trouxe por uma razão muito simples. A religião era toda a verdade. No campo científico e no campo religioso. Quando uma pessoa provou que a religião estava errada na ciência, vem logo a pergunta, e por que ela não pode estar errada na ideia de Deus? Se está errado na ciência, pode estar errado na ideia de Deus. De repente, Deus nem existe. Assim como a Terra não era o centro do universo. Entenderam ou não? Aí abalou-se as estruturas da fé. E começou-se a questionar a própria fé. Não só mais a ciência religiosa da época, mas a teologia da época. E isso avançou tanto que depois chegou o positivismo e ser religioso passou a ser supersticioso. Entenderam ou não? Então nós temos esse processo. E Kardec diz, a contradição que existe entre certas crenças religiosas e as leis naturais fez a maioria dos incrédulos, cujo número aumenta à medida que se populariza o conhecimento dessas leis. Querem ver? Na crença religiosa, acreditava-se que a criação do mundo foi feita em 6 dias. Mas a ciência está provando as eras geológicas, um processo espiral de evolução do próprio planeta. A ciência estava o quê? Desmentindo a religião. Vocês estão entendendo ou não? Isso gera para as pessoas o quê? Incredulidade. Aí você vai e vai conhecer a respeito da origem das espécies, que o homem veio da evolução dos primatas. Ele não foi criado em 6 dias. E se a religião fincar o pé dizendo que não, fica um problema, não fica? Vocês querem sentir esse problema? Olha só. O filho de vocês está lá na escola estudando sobre evolução.
Ele acredita, e você fala para ele, filho, o mundo se fez em 6 dias. E ele vai vendo a ciência provando. Ele chega em casa, te questiona e fala, filho, papai está te falando. Mas ele vai ver que o homem desenvolveu. Dos macacos. O que vai acontecer com esse seu filho? Ele vai começar a não crer em quem? No pai dele. Está entendendo ou não? Então, Kardec está dizendo que o Espiritismo veio combater a incredulidade. E a incredulidade é fomentada por quê? Porque as religiões não têm mobilidade. Ó, vamos voltar aqui. Ó. Certamente as crenças espiritualistas do passado... Vou voltar aqui, não é aqui não, peraí. Olha aqui, ó, voltando aqui. A causa primeira do desenvolvimento da incredulidade está, como temos dito muitas vezes, na insuficiência das crenças religiosas em geral para satisfazer a razão e no seu princípio de imobilidade. O que é o princípio de imobilidade? A religião falou que é isso e acabou. E nós não abrimos mão. O homem foi criado em 6 dias com o mundo e tudo mais, acabou. Se você não der o braço a torcer, não, realmente, não foi não, está aprovado, não é isso? Você vai cair no descrédito, mais dia menos dia. Esse processo gerou no mundo uma extrema incredulidade, a ponto da religião ser considerada superstição. Né? Então Kardec completa. Certamente as crenças espiritualistas do passado, as religiões, não satisfazem a esse século 19, hein? Já não está ao nível intelectual de nossa geração. Por muitos pontos, acham-se em contradição com os dados positivos da ciência. A ciência já provou que está errado. Daí, sem nenhuma dúvida, o desenvolvimento da incredulidade na maioria das criaturas. Então, a religião que era para promover credulidade começou a promover incredulidade. Lembra que a religião é que capacita os sentimentos. Se você não tiver escola dos sentimentos, você tem o que o mundo tem aí. É sofrimento e dor. Como é que o Espiritismo contribui para isso? Olha o que Kardec fala em Obras Póstumas. A doutrina espírita não deve fechar a porta a nenhum progresso, sob pena de suicidar-se. Assimilando todas as ideias reconhecidas justas, sejam de que ordem forem, físicas ou metafísicas, jamais será ultrapassada, e aí está uma das principais garantias de sua perpetuidade. O Espiritismo, ele vai assimilar o que a ciência for provando. Por quê? Porque ele não é o dono da verdade. Porque ele não disse a última palavra. Porque ele vai aprender com o tempo. Ele se torna o quê? Um processo dinâmico de evolução. À medida que o homem cresce, a visão de Deus cresce, não é assim? Tem que ser assim. À medida que nós nos tornarmos mais maduros, o nosso Pai vai crescer diante dos nossos olhos. Nosso Pai maior. Na Gênesis ele completa. Se novas descobertas demonstrarem estar o Espiritismo em erro, acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Se o Espiritismo estiver errado, vai reconhecer, precisa reconhecer. E se não reconhecer, não está sendo coerente com a própria origem da doutrina. Então nós vamos perceber que às vezes os espíritas não estão sendo coerentes, às vezes, com o Espiritismo, mas o Espiritismo propõe isso. Perceberam ou não? Estão entendendo? Então, saiu uma nova revelação, uma nova religião que tem a verdade total. Não, o Espiritismo aceita, faz parte do Espiritismo a partir de agora. Não tem uma outra revelação, porque a revelação atual admite outras e as assimila. Porque ela é humilde o suficiente para isso. Isso ajuda a combater a incredulidade. Isso ajuda a combater. E aí Kardec completa. O Espiritismo, pela revelação das leis que regem as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, leis físicas e leis espirituais, será o traço de união entre a religião e a ciência, que lhes permitirá se olhem face a face, uma sem rir, a outra sem tremer.
é pela concordância da fé e da razão que diariamente tantos incrédulos são reconduzidos a Deus. É percebendo que o Espiritismo aborda a ciência. O Espiritismo é uma teoria evolucionista, não é criacionista. Seu filho está no colégio, está aprendendo a evolução da Terra. A doutrina espírita é evolucionista. Ela crê que o homem veio de um progresso e o planeta se fez através do progresso dos milênios. No entanto, ela crê num Criador desse planeta e desse progresso. Isso fica mais fácil para lidar com as objetividades dos dias de hoje. E, crendo nisso, a criatura pode lidar com a ciência e com o mundo sem tremer e sem o mundo rir. Uma vez um companheiro nosso, só para vocês terem uma ideia disso, estava num curso na Faculdade Federal de Minas Gerais, de Ciências Exatas, e um professor fez o seguinte comentário, na sua primeira aula: hoje nós vamos matar Deus. Toda a minha primeira aula eu mato Deus, que Deus não existe. Ciências Exatas. E ele começou a trazer várias reflexões a respeito da inexistência de Deus. Mas tinha um chato lá. Só podia ser o quê? Espírita. Toda hora ele levantava a mão e contra-argumentava. O Espiritismo deu para ele conhecimento e entendimento para isso. Até uma hora que o professor resolveu chutar o balde. Falou assim: qual que é a sua religião? Eu sou espírita. Então o professor falou assim: aquela religião que acredita em vida de outros planetas? Aí a sala veio abaixo, rindo, né? Quando o silêncio se fez, o aluno respondeu: sim, nós e a NASA. Na Faculdade de Ciências Exatas. Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão entendendo a importância disso para uma alma e para os outros alunos? Porque considerar que não existe amanhã, meus amigos, só vale o hoje. E eu vou fazer tudo por ele. Doa a quem doer. Prepare-se. É isso que o Espiritismo vem combater. E crendo em Deus, seja você e atribua você a fé que quiser. Se está consolidada a sua, se isso não abala a sua fé, continue na sua. Se você já abalou ou está abalado, quem sabe isso pode te ajudar a você continuar sendo uma pessoa de fé. E fazer de fé frente. Não é isso? Mas Kardec diz uma outra coisa muito importante. A contribuição do Espiritismo às religiões. Todos os ataques de que hoje é objeto o cristianismo, atenção, hein? Todos os ataques de que hoje é objeto o cristianismo, por mais diversos que sejam na sua natureza e na sua medida, partem de um mesmo ponto e tendem a um mesmo fim: a negação do sobrenatural nos destinos do homem e do mundo, a abolição do elemento sobrenatural na religião cristã e em todas as religiões, na sua história e nos seus dogmas. Qual é a maior contestação do mundo a respeito das religiões? É a ideia de que existe algo sobrenatural. Isso não existe, isso é ilusão. Você conhece a ciência? Entenderam? Entenderam qual é a postura? Qual é a contribuição do Espiritismo? É dizer assim: tem razão, superstições, crendices são ilusões. O que você chama de crendice, superstição, são leis espirituais que você até ontem ou até hoje desconhecia. Reveladas essas leis, assim como as leis que nós conhecemos do mundo físico, o mundo tem outro aspecto de entendimento. Qual a contribuição do Espiritismo? Ele vem revelar essas leis sobrenaturais. Vem nos explicá-las. Ele está contribuindo só para a doutrina espírita? Não. Para todas as religiões, porque o combate que elas sofrem é exatamente por não terem consolidada a veracidade desses fatos. Mas que provas
Divaldo Pereira Franco fala que prova a gente faz na cozinha, para provar alguma coisa. Mas vamos trazer só a figura de Chico Xavier aqui como um símbolo das diversas manifestações da realidade espiritual. Não é? Um homem do primário, estudou até o primário, escrevendo magistralmente, todos os poetas de renome. E quando perguntaram ao Monteiro Lobato se Chico Xavier merecia uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, ele respondeu: uma não, todas, porque todos que lá sentaram escrevem por ele. Então, fenômenos da realidade espiritual, explicados do ponto de vista filosófico e científico, a mediunidade compreendida vai nos ajudar a compreender os superdotados, crianças pequeninas mostrando conhecimentos inexplicáveis para a ciência, ou lembranças pré-reencarnatórias de jovens e crianças que não foram influenciadas pelas culturas espíritas nem reencarnacionistas, às vezes morando em lares, muitas vezes até mesmo sem fé, vem nos trazer revelações de uma lei que a doutrina espírita se debruça ao longo dos séculos, dos últimos 2 séculos, em estudar. E isso impacta no entendimento humano. O Espiritismo, portanto, longe de ser o antagonista da religião, é o seu auxiliar. E a prova é que conduz a ideias religiosas os que as haviam repelido. E por isso nós temos vários representantes de religião aqui, nos tornando mais religiosos. Que conseguimos compreender e ver Deus através dessas revelações espirituais. O Espiritismo não pode guardar a pretensão de exterminar as outras crenças, parcelas da verdade que a sua doutrina representa, mas sim trabalhar para transformá-las, elevando-lhes as concepções antigas para o clarão da verdade imortaliza. O Espiritismo vem espiritualizar os seres humanos. E, naturalmente, isso se expressará também nas religiões. Nas religiões. Todo mundo vai ser espírita no futuro? Não. Todo mundo vai ser o quê? Espiritualizado. Ajudado pela doutrina espírita, pelo conhecimento que a doutrina espírita nos traz. Porque isso as aproxima das suas formas de entender Deus. Bom, então nós comentamos sobre a incredulidade um bocadinho, agora eu quero encerrar falando do melhoramento moral da humanidade, de fazer prevalecer o sentimento de caridade. O Espiritismo vem a ajudar a fazer prevalecer o sentimento de caridade, base de toda a religião racional. Então, nos últimos 10 minutos, nós vamos tentar conversar sobre isso. Olha só o que David Martin Lloyd Jones, em 1969, disse. Ele foi, por quase 30 anos, ministro da Capela de Westminster, em Londres, um protestante, considerado por alguns dos maiores pregadores desse século. Olha o que ele diz. Vamos aprender com a história, diz ele. Talvez não exista nada que tenha denegrido tanto a glória de Deus como a história do seu povo na igreja. Não há nada que tenha denegrido tanto a glória de Deus como a história do seu povo na igreja. O famoso dito de Hegel faz-nos lembrar, esse é ele falando, tá? Lloyd Jones. Faz-nos lembrar o que aprendemos da história é que não aprendemos nada da história. Esse dito aqui está nos mostrando isso. Nós não aprendemos nada. Ora, no que se refere ao mundo secular, essa é uma verdade plena e indubitável. A história da raça humana mostra isso claramente. Mostra o quê? Que nós temos séculos de religiosidade cometendo erros que geram incredulidade e dor, e nós não aprendemos com os erros dos nossos antecessores. E a história dos religiosos mancha a imagem de Deus, ou não é essa a crítica de muitos dos ateus?
Muitos justificam que a religião é das maiores chagas da humanidade, porque gerou muita dor. Poderíamos dizer de maneira diferente, né? O entendimento religioso mal direcionado é uma das maiores chagas da humanidade. A religiosidade profunda é a solução. E os religiosos que, em nome da religião, fizeram mal, não entenderam nada de religião ou de religiosidade. E Lloyd Jones fala assim, e nós não vamos aprender com eles, não? Nós não vamos aprender com os erros do passado, não? Está parecendo até espírita falando, tá? Nós somos reencarnados lá, fazemos um monte de besteira, agora estamos aqui. Nós não vamos aprender, não, com o passado? A humanidade, em sua loucura e estupidez, sempre repete os mesmos erros. Não aprende e se nega a aprender. Mas não aceito isso como sendo próprio do cristão. Olha que bonito. O meu ponto de vista é que o cristão deve aprender da história que, por ser cristão, é seu dever fazer isso. E deve animar-se a fazê-lo. Nós temos que aprender com a história do cristianismo e os erros que cometemos em nome de Jesus Cristo. É isso que está falando. Porque isso afasta as pessoas de Deus. E Jesus veio para nos aproximar de Deus. Os conflitos religiosos, agora não é ele não, tá? Nós vamos aproveitar essa colocação dele para a gente ver o que é que a gente aprende com a história então. Os conflitos religiosos giram em torno de 3 aspectos básicos. A explicação de quem é Deus, que é a doutrina da pessoa. E as pessoas quebram pau porque cada um pensa que Deus é de um jeito. Que ele é brasileiro a gente já sabe, é outro assunto a gente vai discutir. Como é cultivada a relação com Deus, o rito, outra fonte de discussão. E o que agrada e desagrada a Deus, que é o código moral. Essa expressão religiosa gerou, por exemplo, a Inquisição. Gerou a noite de São Bartolomeu, em que católicos e protestantes mancharam a história da humanidade com milhares de mortos. Lutas religiosas. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, conta que alguns entraram com velas feitas de corpos humanos nas igrejas para agradecer a Deus por aquela noite. Será que nós entendemos, então? Será que nós aprendemos com a história? Qual é, então, a religião verdadeira? Qual é a religião verdadeira? Vamos aprender na Bíblia? Ou vamos recordar? Tiago, capítulo 1, versículo 27 diz: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Essa é que é a religião pura e verdadeira, biblicamente falando. Biblicamente falando, a religião pura e verdadeira é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Ou poderíamos trazer de maneira mais contemporânea: fora da caridade não há salvação. Essa é a nossa querida irmã Madre Teresa de Calcutá. Essa é a religião pura e verdadeira. E o Espírito de Deus vem nos ajudar a entender isso. E os próprios que erraram no passado, muitas vezes, vêm contribuir para isso. Vamos ver isso mais. Caridade, critério de salvação na Bíblia. Vamos ver se foi só uma passagem? De repente, foi só aquela passagem. A religião verdadeira pode não ser só aquilo. Existe no estudo bíblico a necessidade da coerência das passagens, entre várias outras. Jesus diz assim, em Mateus 7, 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus,
mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Nosso assunto é salvação. Vamos tentar ver isso numa passagem? Essa ideia? Lucas capítulo 10, a gente fez uma síntese da passagem. Vocês conhecem. Um perito da lei perguntou a Jesus: que farei para herdar a vida eterna? O que farei para ser salvo? E Jesus responde: o que diz a lei? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o próximo como a si mesmo. Respondeu Jesus ao doutor da lei. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Então o indivíduo pergunta: como é que eu herdo a vida eterna para Jesus? Jesus pergunta para ele: qual a lei? O que a lei diz? Ele responde brilhantemente. E Jesus diz: isso mesmo, faz isso. Você vai ser salvo. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, alma, força e entendimento. E aí esse doutor da lei faz a seguinte pergunta. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? E aí ele vai contar uma história que vocês conhecem. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão de assaltantes, e passou um levita. O levita era, dentro do povo hebreu, do povo judeu, aquele que contribuía e ajudava nos cultos. Ele era um religioso. E não acudiu aquele homem caído. E passou um sacerdote, e não o acudiu. E passou um samaritano, e o acudiu. Vamos fazer uma releitura agora, utilizando aquele trecho. Nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Vamos? Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão de assaltantes. E passou um que dizia Senhor, Senhor. É o levita. E não o acudiu. E passou um que dirigiu o culto daqueles que diziam Senhor, Senhor. E não o acudiu. E passou um que não dizia Senhor, Senhor, e o acudiu. Qual foi o próximo daquele homem caído à beira do caminho? Perguntou Jesus. O que o acudiu. Então faze isso e viverá. Viram aí ou não? Deu para perceber? O que definiu? Foi dizer, Senhor, eu te amo. Senhor, eu te cultuo todas as semanas. Senhor, Senhor, não. Porque muitos que dizem Senhor, Senhor, não são caridosos. E fora da caridade, não há salvação. Mas vamos ver outro trecho. Estamos acabando, viu, gente? Venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado. Isso é Jesus falando em Mateus capítulo 25. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando que a gente fez isso, Senhor? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Em outras palavras, Jesus, respondendo isso aqui, né? Jesus, nós não sabíamos que estávamos te servindo. Não é isso que você está falando aqui? Senhor, quando é que nós fizemos isso para você? Em outras palavras, Jesus, nós não sabíamos que estávamos te servindo. E Jesus dirá a eles: mas estavam. E mesmo sem saber, o reino de Deus lhes foi confiado. Você não precisa saber, não. Você precisa ser caridoso. Você não precisa conhecer todos os aspectos da lei, nem da teologia, porque a salvação vem da caridade. É isso que Jesus está falando. Essa é que é a síntese.
E toda vez que a gente foge disso e entra para a discussão dogmática, religiosa, ritual, nós nos perdemos. E geramos guerra, e geramos briga, e geramos dissensão. É por isso que Allan Kardec coloca como objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo um aspecto moral. Porque ele une a todos. E nós, espíritas, precisamos seguir essa orientação. Precisamos. É por isso que Mark Driscoll, protestante, diz assim: você pode ter sido batizado na igreja, criado na igreja, servido na igreja, pode ser que ter se casado na igreja, morrido na igreja, ter sido velado na igreja e ainda assim acordar no inferno, caso esteja meramente na igreja e não em Cristo. Fora da caridade não há salvação. É isso que o Espiritismo vem nos ensinar, independente da sua crença. E Jesus é o modelo guia para isso. E a gente encerra com Jesus dizendo: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O que define um seguidor de Jesus não é a denominação religiosa dele. Nós não vamos chegar no plano espiritual no céu, como queiram, e vamos nos perguntar qual que era a sua religião. Você seguiu todos os rituais? Seguiu ou não seguiu? A pergunta é: a quantos você amou? A quantos você serviu? Porque é isso que define aquele que compreende o Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer a nossa prece para a gente poder encerrar.